Oi, pessoal! Hoje vamos explorar as descobertas surpreendentes de Graham Hancock sobre mapas antigos criados entre os séculos 13 e 17. Esses mapas, com detalhes incrivelmente precisos, sugerem a existência de uma civilização pré-histórica avançada. Venham comigo descobrir como esses documentos podem reconfigurar nossa compreensão da história humana. Número 1. O mistério das civilizações perdidas. O conceito de uma civilização desaparecer da memória é improvável. No entanto, a Terra já viu impérios e culturas sumirem. As razões incluem desastres naturais, guerras e decadências sociais. No entanto, a Terra viu numerosos impérios e culturas florescerem e desaparecerem, deixando para trás apenas indícios enigmáticos da sua existência. As razões para esses desaparecimentos variam. Uma teoria predominante é a ocorrência de cataclismos globais. No entanto, quando uma civilização inteira parece evaporar sem deixar rastro, somos levados a perguntar o que poderia tê-la erradicado tão completamente da memória humana. Uma teoria predominante que surge ao tentar decifrar esses mistérios é a ocorrência de cataclismos globais. A história da Terra inclui mudanças no clima e eventos cataclísmicos que remodelaram sua face e o destino de seus habitantes. O Drías recente foi um período enigmático de 1000 anos, e muitas vezes remodelaram sua face e, por extensão, o destino de seus habitantes. Entre esses eventos, o episódio do Drías recente se destaca como um período particularmente potente e enigmático que durou aproximadamente 1000 anos. Esse repentino retorno às condições da Idade do Gelo, após uma notável tendência de aquecimento, teve profundas repercussões tanto no meio ambiente quanto nas sociedades humanas. O Drías recente, chamado assim pela flor silvestre da tundra alpina Drías octopetalale que proliferam durante esse período, se caracterizou por uma queda acentuada das temperaturas, alterando a tendência anterior de aquecimento da época do Pleistoceno e provocando mudanças drásticas na flora e na fauna do mundo. Embora existam várias teorias sobre o que causou essa rápida mudança climática, que vão desde alterações nas correntes oceânicas até impactos cósmicos, o consenso predominante é que foi um evento repentino e massivo. Os impactos do Drías mais jovem foram catastróficos. A queda das temperaturas reduziu a agricultura. Uma queda repentina das temperaturas teria levado a uma redução dos rendimentos agrícolas, fazendo com que as fontes de alimentos escasseassem. As populações que dependiam da agricultura e da pecuária para sua sobrevivência teriam sofrido com fome e distúrbios sociais. Os padrões de migração mudariam à medida que as comunidades buscassem terras mais hospitaleiras, o que geraria conflitos e disputas territoriais. Além disso, o aumento do nível do mar e a alteração das paisagens tornariam regiões que antes eram prósperas inabitáveis, o que provocaria ainda mais deslocamentos das comunidades e apagaria os vestígios de sua existência. Em meio a essas mudanças drásticas, é concebível que uma civilização sofisticada possa perecer e seus legados fiquem enterrados sob camadas de terra ou submersos sob a água. A memória coletiva de tais civilizações desaparecerá e suas histórias se tornarão mitos e, finalmente, esquecidas. Esse esquecimento não é total. Fragmentos dessas civilizações perdidas podem persistirem. Mapas antigos que mostram conhecimento geográfico e habilidade fora de época. Considerando as implicações do Drías recente e suas consequências apocalípticas, a compreensão histórica evolui. As linhas do tempo convencionais, que antes eram consideradas imutáveis, agora estão sendo constantemente questionadas e ampliadas. As ferramentas da arqueologia estão preenchendo lacunas. Evidências sugerem uma história humana mais rica do que se acreditava. Estão preenchendo lentamente as lacunas do nosso conhecimento. À medida que escavamos sítios antigos e deciframos manuscritos milenares, frequentemente encontramos evidências que sugerem um tecido da história humana mais rico e intrincado do que se acreditava anteriormente.
A ideia de que uma civilização perdida com capacidades avançadas poderia ter existido durante o tumultuado período do Dries recente é ao mesmo tempo fascinante e avassaladora. Nos obriga a reconsiderar nossas narrativas antropológicas e contemplar a fragilidade das sociedades humanas. As civilizações, por mais avançadas ou extensas que sejam, estão à mercê da dinâmica imprevisível do planeta. Seus legados, por mais duradouros que sejam, podem ficar ocultos pelas areias do tempo, à espera de que as gerações futuras os redescubram. Número 2. A paisagem mundial em mudança durante a Idade do Gelo. A Idade do Gelo, uma era que durou milhões de anos, provocou uma profunda transformação na paisagem da Terra. Em meio ao avanço do gelo e aos padrões climáticos em mudança, algumas das características geográficas mais reconhecíveis do nosso mundo sofreram metamorfoses impressionantes. Desde a vasta extensão do Saara até o denso dossel da Amazônia e os níveis flutuantes do mar, a face do planeta estava em constante mudança, dando origem a paisagens estranhas e fascinantes. No mundo atual, a face do planeta é a maior e a mais impressionante de todos os tempos. Atualmente, o Saara se apresenta como um vasto deserto, com suas areias douradas se estendendo até onde a vista alcança. No entanto, durante a Idade do Gelo, isso não era assim. Em vez do terreno inóspito e árido que vemos no vídeo, o Saara é um lugar que conhecemos. O Saara era uma região vibrante e fértil, cheia de vida. Pradarias verdes e florestas densas dominavam a paisagem, abrigando uma grande variedade de flora e fauna. Rios e lagos salpicavam essa paisagem exuberante, fornecendo água vital para as criaturas e as primeiras sociedades humanas que prosperaram ali. Esse Saara verde era um berço de vida. Suas planícies férteis contrastam marcadamente com seu estado desolado atual. No entanto, à medida que a Idade do Gelo foi chegando ao fim e o clima do mundo começou a mudar, o Saara também mudou. As fontes de água, que antes eram abundantes, começaram a secar e a vegetação foi dando lugar lentamente ao avanço do deserto, deixando para trás apenas ecos de seu passado vibrante. Paralelamente, a milhares de quilômetros de distância, na América do Sul, a floresta amazônica, frequentemente referida como o pulmão do nosso planeta, passou por seu próprio conjunto de transformações. Hoje, a Amazônia se caracteriza por seu denso dossel e seu ecossistema diverso. Mas durante a Idade do Gelo, partes dessa enorme floresta poderiam ter uma aparência bem diferente, embora a natureza exata e a extensão dessas mudanças ainda sejam um tema de exploração científica. Acredita-se amplamente que partes da Amazônia poderiam ter se parecido mais com savanas intercaladas, com manchas de floresta densa. À medida que o clima esquentou e os padrões de chuva mudaram, essas pradarias gradualmente deram lugar à densa e vasta floresta tropical que conhecemos hoje. No entanto, apesar de sua densa cobertura, a Amazônia ainda guarda bem seus segredos. Somente os avanços recentes começaram a revelar as enormes estruturas ocultas sob seu manto, o que sugere a existência de civilizações antigas e seus legados esquecidos há muito tempo. No entanto, uma das mudanças mais dramáticas que ocorreram durante a Idade do Gelo foi a subida e a queda do nível do mar. À medida que vastas camadas de gelo cobriam porções significativas da superfície da Terra, enormes volumes de água ficaram retidos. Isso fez com que os níveis do mar ficassem até 120 metros mais baixos do que os atuais. Para as sociedades humanas da época, isso significava que as costas, onde muitos teriam se estabelecido para aproveitar seus ricos recursos, estavam muito mais distantes do que são hoje. As melhores propriedades imobiliárias daquela época agora estão submersas sob as ondas. Número 3. O enigma da Estrada de Bimini. Nas costas ocidentais das Bahamas, há uma formação submersa que tem desconcertado historiadores, arqueólogos e mergulhadores por décadas. Trata-se da Estrada de Bimini.
Um longo e sinuoso trecho de gigantescos blocos de pedra calcária de forma uniforme. A estrada de Bimini é um enigma que tem fascinado e dividido ao mesmo tempo a comunidade científica. A estrada de Bimini, ou Muro de Bimini como às vezes é conhecida, se estende por mais de 300 metros sob as águas azuis da ilha de Bimini Norte. Os blocos, alguns deles de tamanho enorme, estão alinhados em um que parece ser um padrão deliberado criado pelo homem, o que levou muitos a especular sobre suas origens. Esta estrada subaquática não é uma linha reta, mas possui uma curva em forma de J, adicionando mistério à sua existência. A escala e simetria da estrada de Bimini sugerem uma origem humana. Graham Hancock, entre outros, acredita que essa estrutura não é uma raridade natural. Após mergulhar para observá-la de perto, Hancock afirma que a simetria, a disposição dos blocos e as pedras menores usadas para nivelar os blocos megalíticos indicam intervenção humana. A intriga da estrada de Bimini não termina com sua formação. Hancock, depois de mergulhar para observar a formação de perto, em várias ocasiões, afirma que sua simetria, a disposição aparentemente deliberada dos blocos e até mesmo as pedras menores usadas para nivelar e apoiar os blocos megalíticos são sinais reveladores da intervenção humana. Mas a intriga que envolve a estrada de Bimini não termina com sua formação. Igualmente desconcertante é sua aparição em mapas antigos. A estrada de Bimini, dada sua localização atual sob a água, está submersa há aproximadamente 6 a 7 mil anos. Esta cronologia de submersão, baseada na nossa compreensão dos aumentos do nível do mar pós-idade do gelo, implica que a última vez que esteve acima da água foi durante o final da Idade do Gelo. Agora, aqui é onde as coisas ficam ainda mais desconcertantes. O famoso mapa da corrida de Peary, desenhado por um almirante turco em 1513, apresenta uma representação do que parecem ser os grandes bancos das Bahamas e, curiosamente, uma estrutura que se parece surpreendentemente com a estrada de Bimini. Como é possível que um mapa antigo apresente uma formação que esteve submersa milhares de anos antes de o mapa ser feito? Peary nos dá uma pista. Afirmou que seu mapa se baseava em mais de 20 mapas de fontes mais antigas, hoje perdidos no tempo. Eu acreditava que esses mapas antigos poderiam ter sua origem na prestigiosa Biblioteca de Alexandria e que, com o tempo, teriam chegado a Constantinopla. Se as afirmações estiverem corretas, isso implica uma revelação surpreendente de que as civilizações antigas não apenas tinham capacidades cartográficas sofisticadas, mas também conheciam acidentes geográficos que estavam submersos muito antes de seu tempo. Essa noção desafia as cronologias históricas convencionais e levanta a tentadora possibilidade de que existiram civilizações antigas e avançadas de navegantes, cujos legados hoje estão enterrados sob as ondas. Número 4. O mapa da raça Peary. Uma anomalia inexplicável. As descobertas históricas muitas vezes nos obrigam a reavaliar nossa compreensão do passado. E, entre essas descobertas, os mapas sempre tiveram um apelo particular. Representam nosso conhecimento do mundo, marcando não só território, mas também nossa evolução na compreensão da exploração e da cartografia. No entanto, poucos mapas na história geraram tanta intriga e debate quanto o mapa da raça Peary. Este mapamundi, criado em 1513 pelo almirante cartógrafo turco-otomano Perí Reis, é muito mais do que uma simples ferramenta de navegação da sua época. À primeira vista, parece um mapa relativamente padrão para a sua época. No entanto, ao examiná-lo mais de perto, ele contém detalhes geográficos que desafiam nossa compreensão convencional da exploração histórica. Por exemplo, o mapa representa as costas da América do Sul e da África com uma precisão surpreendente, mas o que realmente impressiona é a representação da parte mais setentrional da Antártida. Não só a representação em si é incomum, mas esse continente gelado não seria oficialmente descoberto até o início do século XIX, cerca de 300 anos depois que Perí Reis o registrou em seu pergaminho.
Número 5. As misteriosas aparições cartográficas da Antártida. A Antártida, uma extensão gelada que cobre o extremo sul do nosso planeta, continua sendo um dos lugares mais enigmáticos da Terra. Seu ambiente inóspito e sua localização remota fizeram com que fosse um dos últimos lugares a ser descoberto oficialmente, já que os exploradores pisaram pela primeira vez em suas costas geladas no início do século XIX. No entanto, é desconcertante que certos mapas antigos mostrem uma massa de terra onde agora se encontra a Antártida, o que levanta uma infinidade de perguntas sobre nossa compreensão da história e o alcance das explorações antigas. A existência desse continente em mapas antigos não é uma mera curiosidade, mas sim uma profunda anomalia. Como alguém poderia documentar uma região isolada por oceanos ferozes e gelo impenetrável? Em uma época sem imagens de satélite e tecnologia marítima avançada. O mapa da raça Peri de 1513 é talvez o exemplo mais famoso, mas não é o único. O mapa de Oronteus Finaeus de 1531, outro produto do período renascentista, representa uma terra subequatorial com características que curiosamente lembram a topografia da Antártida, embora sem o gelo que a define. Outro exemplo, ainda mais desconcertante, é o mapa de 1424 do almirante chinês Zheng He, onde se insinua que uma misteriosa massa continental austral está confortavelmente situada abaixo da África. As discrepâncias entre esses mapas e outros de diferentes épocas são desconcertantes. Alguns historiadores e pesquisadores propõem que os mapas são evidências de civilizações antigas avançadas, com ferramentas e conhecimentos de navegação sofisticados, o que possivelmente sugere viagens globais anteriores à nossa compreensão atual da história. Outros especulam que esses mapas poderiam estar baseados em fontes ainda mais antigas, talvez transmitidas de geração em geração, e suas origens se perderam nos anais do tempo. Outra perspectiva é a das mudanças geológicas. Alguns defensores dessa teoria sugerem que esses mapas, em particular os que mostram uma Antártida livre de gelo, indicam que foram criados durante um período mais quente, quando o continente não estava coberto de gelo. Essa ideia, embora cativante, requer um reajuste significativo da nossa compreensão das cronologias geológicas e climáticas da Terra. Os críticos, por outro lado, alertam que não se devem tirar conclusões precipitadas. Eles afirmam que é muito fácil ver padrões ou fazer conexões com base em evidências limitadas. Na verdade, a aparição da Antártida em mapas antigos continua sendo um enigma que desafia explicações fáceis. Cada mapa, com suas características únicas, oferece uma peça do quebra-cabeça. Mas a imagem completa continua sendo esquiva. Dada a impossibilidade desse conhecimento, segundo as cronologias convencionais, inevitavelmente surgem perguntas. Como Peri Reis pôde saber sobre uma massa continental ainda por descobrir? Era apenas uma mera conjectura ou se baseava em materiais originais mais antigos e precisos? O próprio P.D. Reis nos dá uma pista. Nas notas que acompanham o mapa, ele revela que não era apenas o resultado de suas próprias explorações ou conhecimentos, mas sim uma combinação de mais de 20 mapas mais antigos. Eram relíquias de uma época anterior e algumas, ele sugere, poderiam até mesmo vir da lendária Biblioteca de Alexandria. Esta biblioteca é considerada um dos depósitos de conhecimento mais importantes do mundo antigo. Abriga inúmeros pergaminhos, texto e, talvez, como sugere o almirante, mapas de civilizações desaparecidas há muito tempo. Além da tentadora conexão com a Biblioteca de Alexandria, o mapa da raça levanta uma pergunta mais profunda sobre a própria natureza do conhecimento histórico. Obriga-nos a confrontar a ideia de que a compreensão histórica não é linear. Não progredimos simplesmente sem interrupção da ignorância para a iluminação. Por outro lado, o conhecimento pode se perder, para depois ser redescoberto, reutilizado,
Ou, às vezes, ficar enterrado para sempre nas areias do tempo. Número 6. A evolução humana e as linhas do tempo da civilização. A tapeçaria da evolução humana é intrincada, tecida ao longo de milênios e intercalada com momentos decisivos que moldaram a nossa história. Embora haja consenso entre os cientistas sobre marcos específicos, ainda há muito a descobrir sobre o percurso dos nossos antepassados. Um tema central nessa história que está se desenrolando é o surgimento dos humanos anatomicamente modernos e o advento posterior das civilizações. A busca para delinear essa linha do tempo não apenas satisfaz nossa curiosidade histórica, mas que tem profundas implicações para compreender a possível existência de civilizações antigas avançadas. Os conhecimentos atuais situam o surgimento dos humanos anatomicamente modernos, o Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos na África. As provas genéticas, junto com os registros fósseis, apontam para o surgimento precoce da nossa espécie em regiões do leste e do sul da África. Desde este berço, nossos antepassados embarcaram em uma grande jornada, povoando os cantos e recantos do planeta. No entanto, o surgimento das civilizações parece ter uma cronologia muito mais curta. A narrativa aceita situa o amanhecer da civilização há cerca de 10 mil anos, uma fração da existência total da nossa espécie. Isso levanta uma pergunta pertinente. Se o Homo sapiens existe há aproximadamente 300 anos, por que demorou quase 290 anos para formar o que reconhecemos como uma civilização? A própria questão implica a suposição de que as civilizações devem evoluir linearmente e que as sociedades humanas anteriores eram menos complexas ou sofisticadas do que as posteriores. Mas será que é possível que nossa espécie, em sua longa história, tenha tido momentos de estruturas sociais avançadas que, por algum motivo, não persistiram ou deixaram muito poucos vestígios? As lacunas na linha do tempo abrem a porta para a especulação e o assombro. Dadas as vastas faixas de tempo, é concebível que tenha havido períodos de maior desenvolvimento humano e sofisticação social que ainda não descobrimos completamente. Como a maior parte da nossa história foi de caçadores-coletores, existe uma dificuldade inerente na busca por evidências tangíveis de culturas passadas, principalmente quando são transitórias ou quando suas estruturas são feitas de materiais biodegradáveis. Além disso, a Terra passou por mudanças climáticas e geológicas substanciais. A elevação do nível do mar, as atividades tectônicas e os cataclismos naturais poderiam facilmente ter apagado os vestígios dos primeiros assentamentos humanos. Acredita-se, por exemplo, que o fenômeno do gelo seco recente, um retorno repentino e dramático às condições glaciais há cerca de 12 mil anos, teve um impacto significativo nas sociedades humanas da época. Eventos como esses poderiam ter provocado reajustes sociais, empurrando as comunidades de volta a modos de caça e coleta ou sendo completamente aniquiladas. Outro ponto crítico que devemos considerar é a definição subjetiva do que é avançado. Avançar só implica construir enormes estruturas de pedra ou desenvolver sistemas de escrita. Ou pode se referir a um conhecimento profundo das estrelas, a uma vida sustentável ou a uma compreensão profunda da natureza e seus ritmos. Talvez algumas culturas antigas, embora não fossem avançadas no sentido que costumamos medir, tinham uma compreensão rica e sofisticada do mundo que se perdeu com o deslocamento das areias do tempo. Se considerarmos a possibilidade de que existiram civilizações antigas e avançadas, é necessário reavaliar nosso passado. Isso também destaca a fragilidade do progresso humano. As civilizações, apesar de sua grandeza, são suscetíveis aos caprichos da natureza e aos desafios da sustentabilidade. Número 7. Os sobreviventes e o legado de civilizações perdidas. A história está repleta de relatos de grandes civilizações que alcançaram alturas vertiginosas para depois desmoronarem sob o peso de seu próprio sucesso ou de pressões externas.
Desde a cidade perdida da Atlântida até os enigmáticos construtores de Stonehenge, essas culturas cativaram a imaginação de gerações inteiras. No entanto, entre as narrativas de sua decadência, surge um tema do qual raramente se fala: a resiliência de seus sobreviventes e as marcas indeléveis que deixaram à medida que os cataclismos mudaram a face do planeta. Pequenos, remanescentes dessas eras passadas resistiram à tempestade, garantindo que o legado de seus antepassados sobrevivesse, mesmo que apenas em contos sussurrados e ruínas crípticas. Os eventos cataclísmicos que poderiam levar à queda de uma civilização são muitos, como mudanças climáticas, guerras, pestes ou talvez até mesmo encontros com corpos celestes. Esses episódios apocalípticos sem dúvida teriam um profundo impacto, aniquilando uma parte significativa da população. No entanto, é quase um fato que haverá sobreviventes, grupos de indivíduos que, por meio de uma combinação de previsão, sorte e adaptabilidade, conseguiram suportar as dificuldades. Esses sobreviventes seriam fundamentais para moldar o mundo depois da catástrofe. Em um mundo mudado, eles guardavam saberes antigos. Reconstruir e repovoar era crucial. Göbekli Tepe. Com a responsabilidade de reconstruir e repovoar, as suas decisões e ações influenciam significativamente as gerações futuras. Eles teriam a árdua tarefa de recuperar e preservar a essência de suas outrora grandes culturas, garantindo que os ecos das conquistas de seus antepassados persistissem. Nas vastas planícies da Anatólia, na atual Turquia, há um testemunho impressionante desses sobreviventes e sua inquebrantável vontade de lembrar Göbekli Tepe, essa maravilha arqueológica, frequentemente mencionada como o primeiro templo do mundo. Uma época em que a história convencional afirma que os humanos não eram mais do que caçadores e coletores. A sofisticação e a escala de Göbekli Tepe desafiam essa noção, sugerindo um nível de experiência social e arquitetônica que simplesmente não. Aqui, nesses pilares de calcário em forma de T, dispostos em formações circulares, vemos um esforço que provavelmente exigiu não apenas perspicácia arquitetônica, mas também habilidade organizacional e um propósito espiritual ou cultural compartilhado. Esculturas de animais e símbolos nos pilares falam de um conhecimento profundo. Göbekli Tepe sugere que seus construtores eram de uma civilização avançada anterior. Civilizações podem deixar legados que ressoam por séculos. A própria existência de Göbekli Tepe, construída durante um período próximo ao final da última idade do gelo, sugere firmemente que seus construtores foram sobreviventes ou descendentes de sobreviventes de alguma civilização avançada anterior, que se esforçaram para preservar e transmitir seu profundo conhecimento. O enigma de Göbekli Tepe mostra que civilizações deixam legados duradouros. Sobreviventes desses impérios moldam a história, guardam sabedoria antiga, conectando épocas e preservando o passado. Os sobreviventes desses impérios perdidos, seja através de seus genes, contos, tradições ou estruturas, podem desempenhar um papel fundamental na formação da trajetória da história humana. Eles se tornam os guardiões da sabedoria antiga, a ponte entre épocas e os portadores da tocha que garantem que o passado, com toda a sua glória e lições, não seja esquecido completamente. Esses sítios arqueológicos e os mistérios que eles guardam desafiam nossa perspectiva linear da progressão humana. A ideia de que estruturas complexas como Göbekli Tepe foram construídas em uma época em que os humanos eram supostamente nômades sugere que nossa história pode ser mais cíclica do que acreditamos. Com picos e vales de civilização que surgem, caem e voltam a surgir.